começar essa semana na casa do Pai, na primeira hora do dia, estamos juntos aqui celebrando em família. Nós estamos numa série de mensagens vencendo os gigantes da sua vida, porque todos nós temos gigantes a serem vencidos. E nós começamos essa série na virada do ano, onde através da história de Davi e Golias nós temos aprendido lições tão preciosas. Nós aprendemos a nos posicionar para a luta, entendendo o tempo de Deus, o kairós dele e o nosso cronos. Nós aprendemos a entrar no campo de batalha e semana passada nós desfrutamos dos pequenos começos e de como nós devemos celebrar. Hoje então nós vamos para mais uma mensagem, a penúltima mensagem dessa série, cujo tema é Prepare-se para lutar. Sim, nós temos falado dominicalmente aqui sobre a importância do posicionamento e de tudo que é necessário diante de cada batalha da nossa vida. Mas hoje nós vamos falar sobre a preparação necessária para a luta. Porque domingo passado a gente viu que o rei Saul, depois de ouvir todas as histórias de Davi com relação às suas vitórias anteriores, lembra que Davi, apesar de nunca ter ido para uma batalha, ele já havia lutado contra urso e leão. Nós vimos que o rei Saul, ele concordou em Davi representar a nação de Israel, não porque ele estava convencido de que Davi era o melhor, mas na verdade porque ele não tinha outra opção. E nós aprendemos também semana passada de que Davi, ele foi então para aquela peleja. Saul, ele era um rei, ele era um guerreiro, ele era um homem de muitas vitórias, enquanto que Davi era apenas um pastor de ovelhas. E nós vemos como Davi, diante daquele monstro, daquele gigante invencível, o incircunciso filisteu, o Golias, como foi que ele obteve a vitória. Hoje nós vamos compartilhar nessa mensagem sobre quais as armas necessárias para nós nos posicionarmos diante dos nossos gigantes e como obtermos vitória. Seja qual for o gigante que esteja te amedrontando, hoje o Senhor, Ele tem armas e armadura para a sua vida e Ele tem vitória também. Quem crê e recebe essa palavra, una-se à minha oração, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, essa palavra, diga, é para a minha vida e eu quero ser um vencedor. Eu tomo posse dessa armadura e todo gigante vai cair por terra em nome de Jesus, amém. Então, como se preparar para as lutas diante ou contra os gigantes da vida? Em primeiro lugar, seja você mesmo. Você pode repetir isso comigo? Seja você mesmo. Sabe qual é o grande problema na hora de enfrentar os gigantes? É que você quer ser um gigante. E detalhe, você não é gigante. A grande frustração do ser humano é querer viver uma vida que não é sua, e por causa disso ele vive uma angústia. As redes sociais acabam sendo uma tirania que quer te levar a um nível de vida que nem sempre é a realidade. Porque venhamos e convenhamos, ninguém posta nas redes sociais a dor de dente. Ninguém posta nas redes sociais a prisão de ventre. Nem sentado no vaso dizendo #estou entupido. O que nós postamos? Conquistas, bênçãos. E muitas vezes bênçãos que nem foram alcançadas, mas maquiada com o filtro certo, fica a postagem mais bela, a fim de receber curtidas, engajamento. Mas o grande problema é você querer viver uma vida que não é sua. É querer ter o que o outro tem só porque você acha bonito. De acordo com a sabedoria humana, alguém que fosse enfrentar um guerreiro tão temeroso e habilidoso como Golias, deveria, no mínimo, ter uma armadura de guerreiro. Ter armas de guerreiro. Estar com tudo que é disponível e necessário para uma vitória. E Saul, o rei Saul, era um guerreiro experiente. Ele sabia que o jovem Davi precisava de uma melhor armadura, precisava de armas. Então veja a ideia brilhante que o rei Saul teve. A Bíblia nos diz no texto de 1 Samuel capítulo 17, no verso 38, Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Saul
vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Alguns detalhes básicos: Davi nunca tinha colocado um capacete, Davi nunca tinha usado uma armadura, e a armadura tinha apenas alguns números maiores do que ele. Quem aqui já usou uma roupa oversize? Você sabe o que eu estou dizendo, oversize. Quando é estiloso, it's cool, isso é legal, isso é massa, isso é fashion. Mas nem sempre o oversize fica tão fashion assim, diante de alguns contextos. Quer ver um exemplo? Eu estava nos Estados Unidos e fui numa loja que eu amo, chamada Ross, Dress for Less. É uma loja assim, tipo, tudo rasgado, só tem aquele tamanho, aquela cor, e é tudo de marca, mas é muito barato, é um preço assim muito acessível. E eu sempre que vou na Ross, eu vou direto no meu número, para ver se eu consigo algum achado lá. E eu vou no meu número, quando eu não consigo um achado, eu vou num número maior, um número menor, que é para ver se eu acho. Gente do céu, eu encontrei um sapato ultra mega comfort, um negócio assim, que quando eu botei no pé, eu disse, uau! Sabe assim, uma massagem ambulante, você anda com um sapato, é aquela coisa gostosa. Eu botei assim, parecia que eu estava pisando em nuvens. Eu digo, é de Deus, meu Deus. Quando eu olhei o preço, não, sério, $5,99. Eu digo, é de Deus, vou levar. Eu só botei no pé e testei. Eu esqueci de olhar 3 coisas. Primeiro, o número. Segundo, colocar os dois e caminhar. E terceiro, quando eu olhei, eu estava de meia. E geralmente aquele tipo de sapato eu nunca uso de meia, porque eu estava de tênis, tinha vindo treinar, ir lá, crossfit e tal, eu estava de meia. E aí, quando eu cheguei no Brasil, feliz da vida, botei aquele look combinando com aquele sapato ultra mega comfort power. Só quando eu coloquei ele no pé, o sapato ficou pluk, pluk. Sabe assim? Sapato de palhaço fica grande e aí ele fica solto atrás. Mas brasileiro é uma raça que tem que ser estudada. E eu não ia perder o ultra mega power comfort de $5,99. Coloquei algodão dentro do sapato. E aí em casa e tal, eu andei, eu disse, esse sapato é muito bom, uau, é comfort, é mais nele algodão e tal, maravilhoso. E aí eu cometi outro erro, gente. Eu decidi viajar com aquele sapato, viajar. E viagens internacionais, aeroporto, aquela coisa toda, você anda muito, com um sapato grande, e o algodão ele vai cedendo, e o sapato volta a ficar folgado, e você andando ele passa a ficar floque atrás, e o calo ele aparece logo, de modo que eu peguei tanto ódio desse sapato, tanto ódio, que eu quase faço um voto de andar descalço naquela viagem. Voltei, orei pelo sapato e disse, cumpra o seu destino profético e vá abençoar a vida de outra pessoa. Dei de presente para o Dr. Diogo, ministro de louvor da igreja, que todas as vezes que está usando, me bate uma inveja santa. Ele tem um número maior do que o meu no pé. E eu entendi que aquele sapato não era para mim, era para ele. E quando você decide usar algo que não é para você, no mínimo um calo ou algo muito desconfortante vai acontecer. E Saul, na melhor das intenções, querendo ajudar Davi, Saul então coloca não um sapato, mas coloca um capacete. Imagine um capacete folgado na cabeça na hora da batalha, gente. Imagine aquela armadura. Veja que disparidade absurda aconteceu aqui. Saul era alto, era forte, e coloca uma armadura, um capacete em Davi, que era baixo, magro, muito mais jovem. Sempre haverá um Saul querendo colocar suas frustrações e seus planos goela abaixo na sua vida. Então pare de sonhar os sonhos dos Sauls que são frustrados, que deveriam ir para a guerra e não foi, quer que você vá no lugar dele. Aquela túnica era a túnica de um rei, e só o rei poderia usar aquela túnica, e ele coloca a túnica dele em Davi. Sabe por quê? Porque ele deveria ser o rei que vai para a batalha e que luta contra o gigante, mas ele não foi homem suficiente. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe são frustrados por não terem realizado um sonho, e aí começam a sonhar o sonho para a gente, que era o sonho deles. E vou sonhar o sonho do pai é muito bom, porque traz orgulho para ele, mas talvez seja uma eterna frustração na sua vida.
Pare de viver os sonhos dos outros, pare de querer usar a armadura dos outros. Deus tem algo especial para você. Seja você mesmo. Você sabe qual é o resultado disso? Não queria ser quem você não é. Não queira viver aquilo que Deus não te chamou para você viver. Seja simplesmente você mesmo. Você sabe o que aconteceu quando você usa uma armadura que não é sua? Vamos para o texto bíblico. Verso 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, veja, ele ia para uma batalha, e ele tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul, não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado, e ele tirou tudo aquilo. Para de querer viver aquilo que Deus não chamou para viver, porque senão você não vai conseguir. Como é que diante de uma batalha você não consegue nem andar, e diante de uma batalha você precisa ter toda uma performance? Você não pode querer viver o sonho, a vida, o desejo do outro. Como Davi não estava acostumado com todo aquele peso, as limitações estavam o acompanhando. Vestir a armadura pode lhe tornar mais seguro. Colocar uma armadura pode te fazer se parecer com um guerreiro. Colocar uma armadura pode te fazer chegar a um nível onde nem você mesmo acreditou que ia chegar. Mas você sabe que por trás daquela armadura há alguém medroso, frustrado e que não vai conseguir dar o seu melhor. Sabe por quê? Porque essa armadura, ela não te pertence. Davi rejeitou aquela armadura e ele decidiu focar sua força na sua unção. Essa é a grande lição. Você não pode andar na unção de outra pessoa. Seja você mesmo. Então, se preparar para uma luta, aprenda a ser você mesmo. Segunda lição: traga as armas corretas. Nós precisamos entender que armas são necessárias diante de contextos específicos. O nome disso é estratégia. Do grego, estratégia. Nós precisamos compreender, e eu amo dizer isso para as pessoas, é que eu ando com quem anda, eu corro com quem corre, eu voo com quem voa. Quem vai dar o ritmo aqui é você. Então nós precisamos pensar, qual é a luta que eu vou travar? É sobre ela que eu vou me estabelecer. E você não pode entrar no jogo do teu oponente, você tem que usar aquilo que você tem de forte. Então comece a pensar sobre as armas que são corretas. Toda batalha requer uma arma específica. Está aqui, por exemplo, o faixa roxa, Carlos, que essa semana recebeu a autorização do Conselho de Psicologia, o CRP, agora está atendendo, doutor Carlos, nosso mais novo psicólogo clínico. Ele é um dos atletas que treina jiu-jitsu comigo, e eu sei que ele é guardeiro. Então tudo que eu vou fazer é tirar ele ali da guarda, porque eu sei que como guardeiro é onde ele tem mais confiança. E eu preciso o esticar e o levar para fora da sua zona de conforto. Porque é isso que a gente faz diante de um oponente, nas artes marciais ou na vida. A grande questão é, o gigante Golias, ele tinha armas típicas de um guerreiro. Um dardo enorme, lança, espada, escudo, uma armadura do corpo inteiro. Só a ponta da lança de Davi era totalmente diferente, porque nem lança Davi tinha. Mas a Bíblia nos diz que Davi, ele foi pegar as suas armas. Vem comigo, vamos acompanhar aqui. 1 Samuel 17:40. Em seguida ele pegou o seu cajado. Ele pegou o quê? Cajado, pedaço de pau. Só lembrando, Golias armado até os dentes, R15, ele tinha tudo. Lança. Davi pegou um pedaço de pau. Ele escolheu no riacho 5 pedras. O cabo era confiante. 5. Eu teria levado umas 50. Mas ele levou 5. Colocou na bolsa, no alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Vamos lá, vamos recapitular. Filisteu, capacete e armadura armada até os dentes, lança, espada, escudo e tudo que tem direito. Até bolinha ninja ele tinha. Vamos para Davi, pedaço de pau, cajado, do verbo, 5 pedras, uma baleadeira, um alforje de pastor.
Ah, um cajado, eu esqueci de dizer. Ele também tinha um cajado. Ah, esqueci de falar que ele tinha também uma baleadeira, uma funda. E esqueci de dizer que ele tinha 5 pedras. Sim, ele também tinha um pedaço de pau. Por mais que eu fique repetindo, gente, não é suficiente diante de um guerreiro. Mas apesar de não ser suficiente, aos olhos da guerra é suficiente diante daquele que está treinado. Preste atenção nessa chave. Quando você vive a vida do outro e quer desfrutar daquilo que o outro tem, você nunca vai usar aquilo que Deus te deu para poder conquistar a vitória que o Senhor preparou para você. Então é importante que diante da guerra não deixa essa tirania estabelecer que tipo de arma você tem que usar. Não entra na pilha do teu adversário. Não vai querer usar as armas do teu adversário. Usa as armas que o Senhor te deu. Usa aquilo que você sabe usar. Vai na fé que você aprendeu e você verá o resultado. A maioria das pessoas acharia ridículo um guerreiro ir para a batalha com um pedaço de pau, 5 pedras, uma tiradeira na mão. Saul também pensou isso, tanto é que tentou botar a armadura em Davi. Mas Davi rejeitou a armadura e escolheu ir para a batalha usando os seus dons significativos, habilidades de lançar pedra, uma funda de pastor. O que muitas pessoas não sabem é que a funda, a baleadeira, a tiradeira, numa batalha como essa, era a única arma que poderia vencer o gigante Golias. Vários guerreiros tentaram combater com Golias, usando as mesmas armas de Golias, e todos morreram. Mas Davi, ele sabia que a única arma que ele sabia usar era exatamente a arma necessária para trazer vitória ao povo de Israel. Pare de ficar engolindo corda, você não é cacimbão. Pare de querer viver na cabeça dos outros, você não é piolho. Viva o que Deus tem para você, use aquilo que Deus te deu e você verá a vitória. As pedras de uma funda, ao serem arremessadas, podem chegar a 457 metros com a velocidade de 402 km por hora. Imagina uma pedrada dessa de 400 km por hora no quengo de um homem alto, que a queda ainda é maior. Imagine um impacto de uma pedra do tamanho de um ovo sendo atirado nessa velocidade. E hoje eu quero me perguntar, qual é a funda, qual é a tiradeira, qual é a baleadeira que Deus está nos dando como igreja, Catedral Comunhão, para esse tempo de batalha? E hoje eu quero reforçar o que eu tenho falado há 24 anos nessa igreja, e o que eu tenho citado insistentemente nessa igreja, é a importância dessa que é a espada do guerreiro, dessa que é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, dessa que é o firme fundamento a qual minha vida deve ser estabelecida, dessa que eu devo estar na minha mente para ter a mente de Cristo, dessa que eu devo guardar no coração para não pecar contra o Senhor, essa que é a poderosa palavra de Deus. Essa é a nossa arma, e é nela que nós devemos vencer. Hoje pela manhã tivemos um GD com toda a nossa liderança de célula. E hoje de manhã nós aprendemos em Mateus capítulo 4, que diante da tentação de Jesus, ele respondeu as 3 vezes da mesma forma: está escrito. E mesmo na segunda tentação, o diabo usando a própria palavra, Deus usou a palavra em Jesus, que é a palavra viva, o Logos, para estabelecer vitória. E hoje eu quero estimular você que faz parte dessa família a usar essa funda, a usar essa tiradeira, a usar essa arma sobre a sua vida. E para sermos uma igreja que honra a nossa liderança, eu quero convidar todos os líderes que estão aqui presentes, líder de célula, supervisor de célula, coordenador de célula, líder em treinamento, líder dos ministérios, líder de cada base ministerial, por favor, vocês podem subir aqui em cima. Nós queremos presentear a cada um dos nossos líderes com essa Bíblia de estudo do expositor, para que com esse presente receba, e pode ir subindo aqui em cima,
com esse presente, você possa se sentir hoje armado e equipado para as batalhas da sua vida. E para que a nossa igreja família veja como nós tratamos os nossos líderes. Nós equipamos, nós honramos, nós abençoamos. Nós queremos que cada um deles, assim como Davi, esteja pronto. Não para usar a armadura que alguém está recomendando, mas a armadura que o céu preparou. E é nessa armadura e é nessa arma que nós iremos enfrentar todos os gigantes da nossa vida e nós venceremos. São líderes que não têm medo, por isso estão dando mais 2 passos à frente para ficar perto de mim aqui, porque juntos nós precisamos avançar nessa grande batalha da vida. Aqui eu quero apresentar a vocês, guerreiros e guerreiras, filhos e filhas, que não se deixam levar pela aparência, que não vão usar as armas que o mundo de forma tirânica quer impor sobre nós. Mas aqui nós queremos fazer levar esta que é a nossa arma. Sim, é na palavra de Deus que vamos edificar esta igreja. É na palavra de Deus que vamos ensinar nas nossas células e que vamos liderar em cada área dessa igreja. É tendo a palavra de Deus como firme fundamento e é baseando-se nela que nós iremos resistir todas as tentações do maligno e nós seremos vencedores. Então, contra todo Golias que se levanta sobre essa casa e sobre a sua casa e sobre a sua família, eu libero agora a unção do guerreiro, a unção da vitória, a palavra de Deus que traz vitória. Juntos, espartanos, não é espartanos, de novo. Me empolguei no filme Esparta, foi mal. Podia ter sido Gideões, né, contra midianitas. Atenção, Davi da Catedral Comunhão, é com essa arma que nós vamos vencer, quer seja nesta casa ou na sua casa, na sua família, nós vamos avançar e com essa espada nas mãos, que vem os miseráveis filisteus, midianitas e escambau aquático, porque juntos nós vamos lutar e juntos nós vamos vencer. Quantos estão comigo, digam urra! Urra! Tinha que terminar como os espartanos. Tira uma foto minha aqui com esses líderes lindos, vai mostrando a Bíblia aqui. Isso, consegui. Isso, vai Ju, tira aí. Vamos lá, vamos lá, filhos e filhas da Catedral Comunhão. Muito bem, vamos desembainhar nossa espada, né? Eu tenho a força! Ah não, isso foi He-Man, né? Foi mal. Você pode aplaudir nossos líderes? Deus abençoe. Amém, obrigado gente. Glória a Deus, amém. Essa Bíblia é uma parceria que nós temos com a Sociedade Bíblica do Brasil e eu pedi gentilmente para eles, para poder presentear a esses líderes tão preciosos e decidi fazer então nessa celebração. Seja você mesmo, traga as armas corretas. Terceiro e último lugar, não dê atenção ao seu inimigo. Escute. Pare de dar cabimento a quem já é derrotado. Preste atenção, quem muito fala está mais expressando o seu medo do que a sua confiança na vitória. Cuidado para você não ficar se deixando levar por aquilo que o inimigo está tentando te impor. E nós precisamos compreender a importância de não dar devida atenção a quem poder nenhum tem. Quando Golias viu um jovenzinho atendendo o seu desafio sem armadura, tendo apenas um pedaço de pau como arma, ele então ficou indignado. Ele deve ter pensado assim: por que os israelitas me enviaram um pirralho e não o seu melhor guerreiro? Por que estão enviando esse jovem pastor tão imprudente, que nem mesmo as armas adequadas ele tem? Aos olhos de Golias, era tanto uma piada como um insulto. Então veja o que aconteceu quando o gigante Golias viu quem seria seu adversário. Versos 42 e 43. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e ele fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou um cão
para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu ouvi a voz de Deus me chamando para o ministério pastoral. E eu me lembro na ocasião, quando eu fui compartilhar aquilo com um reverendo da paróquia a qual eu frequentava. E eu me lembro quando o meu pastor disse a mim: Márcio, nessa igreja você nunca vai ser um pastor. E eu insisti perguntando para ele: por que não? E ele disse: porque você não tem cara de pastor, você não fala como pastor, você não se veste como pastor. Essa é uma igreja muito séria, uma igreja histórica, uma igreja sacramental. Essa igreja não tem espaço para jovens aventureiros como você. Eu me lembro quando fui compartilhar com meu pai biológico sobre o chamado de Deus para a minha vida, para o ministério pastoral. E ele me disse: meu filho, um dia você vai quebrar a cara, você vai passar necessidade, e você vai vir com um pires me pedir esmola. Porque como eu cresci ouvindo dele, eu nunca ia ser ninguém, e eu não queria conseguir realizar os sonhos de Deus para a minha vida. Houve momentos em que, diante do meu primeiro bispo, quis me apresentar para ele, me disponibilizando e dizendo que estava pronto para servir ao Senhor e à igreja. E aquele bispo me perguntou: essa igreja não tem espaço para maloqueiro. Depois veio um outro bispo que acreditou no meu chamado, me apoiou. E diante de uma comissão de ministérios, disseram para mim: você é muito novo, você precisa esperar um pouco mais. Eu passei anos na espera, apresentando processos e sendo colocado na gaveta, e a única resposta que eu tinha é: você não tem jeito para coisa. Depois de passar por todos os processos canônicos, necessários e desnecessários, depois de fazer tudo o que me pediram, como plantar igreja e assumir 2, 3 igrejas ao mesmo tempo, quando ninguém tinha mais nada para dizer a meu respeito, e eu então consegui passar por todos os trâmites que eram necessários, na hora em que o processo chegou nas mãos do bispo, e ele feliz em poder realizar aquela ordenação, ele me contou no dia da minha ordenação que havia recebido uma carta com dezenas de assinaturas de clérigos da diocese, dizendo que ele iria se arrepender, porque eu iria rachar a igreja, eu iria dividir a igreja, e eu iria começar uma nova história que não era a história que ele queria para essa igreja. Eu sei o que é estar diante de gigantes que não acreditam em você. Eu sei o que é chegar num consulado e por 5 vezes ter o seu visto negado. Eu sei o que é as pessoas dizerem: você é insuficiente, você não tem o que é necessário, você não tem a aparência mínima. E hoje eu posso compartilhar ordenação, sagração episcopal, igrejas plantadas, catedral construída, ministério para a glória dele, somente dele, constituído, viagens e mais viagens, doutorado internacional, do país que não quis me dar o visto, porque seja qual for o gigante, quando nós nos posicionamos da forma certa, a vitória, ela vem. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas ainda que o seu gigante esteja declarando essas palavras do inferno sobre sua vida, eu chego ao final dessa mensagem destacando um outro versículo bíblico, que certamente Golias ele não conhecia. Os israelitas eram conhecidos por ter um corpo de atiradores de funda. Se você for para o texto de Juízes capítulo 20, verso 16, a Bíblia nos diz: cada um dos quais poderia atirar uma pedra em um fio de cabelo sem errar. Os israelitas eram treinados por serem pastores de ovelhas,
para acertarem um fio de cabelo a metros e metros de distância. Davi no deserto, esquecido pelo pai. Mesmo depois de ungido rei, continuou no deserto. Talvez você não esteja entendendo o deserto que você está vivendo na sua vida, mas foi no deserto que Davi foi treinado para o grande momento. Essa situação que você está passando, por mais difícil e árdua que seja, por mais desafiadora que seja, é Deus te forjando e te preparando para a grande batalha contra o grande gigante. E é diante desse deserto, e é diante dessas lutas que você está enfrentando, que Deus está te preparando para a vitória. Deus tem vitória para você. Basta que você esteja pronto na palavra para se colocar diante dele e ser alguém que está disponível para guerrear. Lembre-se que a ideia não é só ter a arma, mas é como Davi treinar com aquela arma. Davi passou anos no deserto treinando. E hoje eu quero convocar você que quer fazer parte desse exército e quer entrar nessa batalha como alguém que faz parte do exército de Deus. Fique em pé no seu lugar, que juntos nós vamos orar agora. Orar pelos filhos e filhas que decidiram fazer parte desse exército. Hoje eu quero conduzir você ao conhecimento dessas armas. Agora lembre-se, nós só podemos ter o conhecimento e o uso dessa arma se nós tomarmos algumas decisões. E é sobre essas decisões que nessa manhã eu quero hoje orar por você. Mas antes, eu já quero que você aí no seu lugar vá fazendo dessa canção a sua oração. Louvemos ao Senhor.